Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de História e Filosofia e hoje venho falar de um assunto importantíssimo, que é o cinema brasileiro. Eu precisaria de muito tempo ou de horas para falar da história do nosso cinema, que é riquíssimo em detalhes, em filmes, em diretores e movimentos cinematográficos. Mas como o tempo é curto, eu vou tentar sintetizar para vocês a história do nosso cinema. O dia 5 de novembro de 1895 é a data de homenagem no cinema. Há uma outra data também, que é o dia 19 de junho, então ambas as datas são homenagens à história do nosso cinema. Ela coincide com a data da primeira exibição, né, de filmes na cidade do Rio de Janeiro, em 1896. E também ali está próximo justamente do nascimento do cinema mundial, que é em dezembro de 1895 pelos irmãos Lumière em Paris. Bom, a partir da década de 20, nosso cinema ele começa a ter uma produção maciça, né, de filmes ali pelo Instituto, né, pelos estúdios da Vera Cruz. A Vera Cruz produzia melodramas, comédias e comédias populares, que eram apelidadas de chanchadas. A partir da década de 30, a situação do cinema começa a piorar um pouquinho, né? E obviamente com cortes, né? Com cortes feitos na produção cinematográfica, e aí a situação fica caótica quando o Estado Novo Varguista implanta uma censura. Censura essa que vai se postergar e vai continuar, postergar e vai continuar até a ditadura militar, que mantém a censura pior do que estava no Estado Novo. Uma censura que vai desde a concepção do roteiro até a produção dos filmes de distribuição. Mesmo nesse ambiente caótico de censura da ditadura militar, filmes eram feitos, né? E maravilhosos filmes foram lançados. Além de filmes, movimentos cinematográficos surgiram nesse momento da história do nosso país, como o cinema novo e o cinema marginal, dois movimentos que contestavam constantemente a política brasileira, a situação social e, obviamente, em oposição à ditadura. Bom, a gente pode achar que quando acaba a ditadura em 85, lá com as eleições diretas, a situação do cinema melhorou. Não, teve um outro problema, que foi o problema econômico. Os militares deixaram o país completamente quebrado, né, e uma crise econômica, né, sem precedentes que se alastrou por governos posteriores, como o governo do Sarney e depois o governo Collor. É claro que a economia, né, ela afetaria a cultura e, consequentemente, o cinema. Foi uma época, né, os anos 80 e começo dos anos 90, foi uma época que o cinema brasileiro ficou estagnado. As produções basicamente zero, não havia investimento no setor. Foi só a partir de 94, com a chamada retomada do cinema brasileiro, com o Plano Real, que o cinema brasileiro passou a receber investimentos, tanto público quanto privado. E aí o cinema voltou a crescer. Bom, e como está o cinema hoje, né? Isso não é de agora, vem de governos anteriores. Hoje só o governo atual só acentua. Constantemente o cinema brasileiro é atacado, não só o cinema como a cultura, né? Cada dia a gente vê planos e ações do Estado para desmantelar a cultura como um todo e atacar constantemente o cinema. Recentemente a Cinemateca ela sofreu ataques, né, de cortes, e um órgão que é tão importante para a história do nosso cinema, porque não é só um órgão que cuida do cinema brasileiro, mas um órgão que cuida do acervo de filmes do nosso país. Então cabe a nós levantarmos bandeira para defender o nosso cinema, como também defender a nossa cultura. Por isso que eu vou deixar aqui nos comentários, né, uma indicação de 10 filmes para homenagear esse dia do cinema brasileiro para vocês. Eu poderia ter escolhido filmes da época do cinema novo ou da época do cinema marginal e da época da Vera Cruz, mas eu selecionei ali 10 filmes, né, do século XXI. Então, 10 filmes que eu acho essenciais para vocês conhecerem um cinema que vai além do monopólio da Globo Filmes. Lembrando que o Brasil nunca foi uma indústria cinematográfica consolidada, né? A gente teve monopólio da Vera Cruz no passado e monopólio agora da Rede Globo, né? Da Globo Filmes. E o cinema sempre foi muito bem alavancado por cineastas independentes, por produtoras que estão ali constantemente lutando por um financiamento público ou privado, mas que a luta é constante. Então cabe a nós dar essa força e contemplar esse cinema tão maravilhoso que é o nosso cinema nacional. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.